A noite estava viva com um som que não pertencia à natureza. Os cavalos agitavam-se inquietos nas sombras, a sua respiração quente vaporizando no ar gélido, mas não era o seu relinchar que perturbava o silêncio. Eram os gritos abafados, baixos, estrangulados, mal-humanos, vindos do coração do acampamento mongol. A luz do fogo tremeluzia contra as tendas de couro, sombras esticando e colapsando como formas monstruosas pela estepe gelada. O cheiro de suor de cavalo, corpos não lavados e gordura de carneiro queimada misturava-se com algo muito mais íntimo, muito mais perturbador, o cheiro rançoso do medo. Um guarda moveu-se perto do pavilhão central, a mão nunca longe do punho de sua lâmina curva. Ele sabia que era melhor não ouvir de perto. Ouvir era testemunhar, e testemunhar era arriscar a ira do próprio Khan. A aba da grande tenda agitou-se, empurrada por uma mão pesada, e pelo mais breve instante, os gritos tornaram-se mais agudos, beirando a desafio. Depois foram novamente abafados como se uma tocha tivesse sido sufocada. O guarda virou-se, fixando os olhos nas estrelas distantes, o maxilar apertado. Ele tinha visto aldeias arderem, homens serem abatidos, crianças serem pisoteadas por cascos. Mas isto, o que acontecia na escuridão da tenda escolhida pelo Khan, era algo que ele não ousava nomear. O fogo sibilou quando a gordura pingou nas brasas, e em algum lugar na distância, um lobo uivou. O vento carregou-o sobre a planície congelada, um som ao mesmo tempo lúgubre e selvagem, ecoando o destino de incontáveis cativos trazidos a este lugar. E enquanto o guarda permanecia paralisado entre o dever e o pavor, um pensamento agarrou-o mais fortemente do que o couro de sua espada. A conquista não era apenas medida em sangue, era também medida em carne. O que a conquista realmente significa quando o próprio corpo se torna território? O mundo em que este momento se desenrolou era diferente de qualquer império que a Europa ou o mundo islâmico já tivessem conhecido. A estepe mongol do século XII era uma terra de frio implacável, de mares infinitos de relva que se estendiam sob um céu impiedoso. Aqui, a própria sobrevivência era uma guerra diária. Clãs surgiam e caíam com os ventos mutáveis. Rixas de sangue estendiam-se por gerações e alianças eram tão frágeis quanto a terra congelada. As pessoas que ali resistiam eram forjadas de osso e fome, suas vidas equilibradas na beira de selas de cavalos e sabres curvos. Neste mundo nasceu Temujin, o menino que se tornaria Genghis Khan. Seus primeiros anos não foram marcados pela glória, mas pela traição e perda. Seu pai envenenado por rivais. Sua família expulsa, deixada à fome entre os lobos. Temujin caçava roedores e roubava restos para manter seus irmãos vivos. Foi neste cadinho de sofrimento que ele aprendeu a lição que definiria sua vida. A misericórdia era um luxo que apenas os fracos podiam se dar. Na virada do século, ele havia ascendido de um órfão marginalizado ao mais temido senhor da guerra nas estepes. Tribo por tribo, ele quebrou seus rivais, às vezes através de diplomacia astuta, às vezes com fogo e espada. Ele ofereceu lealdade àqueles que se ajoelhavam, aniquilação àqueles que resistiam. Quando se declarou Chinggis Khan, governante universal, em 1206, o ar das estepes mudou. Era como se o próprio mundo prendesse a respiração. Pois em sua ascensão, os mongóis encontraram não apenas um líder, mas uma arma afiada contra todo o mundo conhecido. Mas, junto a esta unificação política e militar, veio algo mais oculto, mais íntimo. A Yasa, o grande código de leis que ele promulgou, falava de ordem, lealdade e obediência. No entanto, por trás da estrutura rígida das leis e do estrondo dos cascos, jazia outra verdade, menos codificada. As mulheres nas terras conquistadas eram butim de guerra, tão valiosas quanto cavalos, ovelhas ou ouro. A visão de império do Khan não parava nas fronteiras ou fortalezas. Ela se estendia aos aposentos privados das famílias conquistadas, aos ventres de mulheres que não tinham escolha,
senão gerar os filhos de seus novos senhores. As crônicas de escritores persas, chineses e até mongóis sussurram sobre este aspecto mais sombrio da conquista. Dizia-se que nenhuma cidade tomada pelos mongóis era poupada. Se os seus portões se abrissem pacificamente, talvez os seus nobres fossem poupados à humilhação pública. Mas as mulheres, nobres ou camponesas, virgens ou mães, eram apreendidas. Algumas levadas para os soldados, outras reservadas para o Khan e os seus generais. Outras desapareciam completamente, perdidas na incessante movimentação de corpos que seguia o exército mongol como sombras. Para entender por que isso acontecia, é preciso olhar para a própria estepe. Entre os nômades, as mulheres eram valorizadas pela sua força, pela sua capacidade de gerir as casas enquanto os homens iam para a guerra, e até pela sua influência política dentro dos clãs. No entanto, quando se tratava de estrangeiras, as conquistadas, as forasteiras, essas mesmas mulheres tornavam-se símbolos de submissão. Violentá-las não era apenas um ato de luxúria, era uma mensagem gravada na carne. Os vossos homens são impotentes, a vossa linhagem de sangue pertence-nos agora. O legado desta prática está gravado na história de formas mais duradouras do que as ruínas de cidades queimadas. Geneticistas da era moderna descobriram uma verdade surpreendente. Quase 16 milhões de homens vivos hoje, cerca de 8% da população masculina em vastas áreas da Ásia, carregam um cromossomo Ytrus rastreável a um único homem, quase certamente o próprio Genghis Khan. O império que ele esculpiu com fogo e espada, ele também imprimiu na própria biologia das nações. E, contudo, nas crônicas da época, esta verdade raramente é falada abertamente. Em vez disso, ela paira nas sombras. Um historiador persa, notando como as filhas dos reis eram dadas aos mongóis, um escriba chinês, insinuando que mulheres de alta linhagem desapareciam nos acampamentos para nunca mais serem vistas. É um silêncio pesado de implicações, um silêncio que ecoa a decisão do guarda junto à fogueira da tenda, desviar o olhar, não falar o que era perigoso demais para nomear. Os primeiros sussurros começaram muito antes de os estandartes do exército escurecerem o horizonte. Nas cidades comerciais ao longo da Rota da Seda, os mercadores contavam histórias dos mongóis que se tornavam mais sombrias a cada novo relato. Falavam não apenas de exércitos que se moviam como tempestades pelas planícies, mas de uma fome que não terminava quando a luta acabava. Em Samarcanda, um guarda de caravana jurou ter visto filhas nobres arrastadas pelos cabelos de casas em chamas. Em Nishapur, rumores contavam de uma imperatriz, velada e orgulhosa, reduzida a concubina na tenda de um soldado. Cada história trazia o mesmo frio, um aviso de que a conquista não terminava com a rendição. Quando uma cidade resistia, o seu destino estava selado. Fumo subia dos minaretes, sinos caíam das torres das igrejas, pagodes rachavam e ardiam. No entanto, mesmo para aqueles que abriam os seus portões sem lutar, a submissão tinha o seu próprio preço. Os homens desarmados, a riqueza apreendida e as mulheres escolhidas, sempre escolhidas. Os soldados gracejavam com risadas rudes sobre os presentes que os aguardavam após a vitória. Mas por baixo da risada havia um medo não dito, pois cada cativa era, em última análise, do Khan para reclamar. Nem mesmo os generais tomavam antes que ele decidisse quem lhe pertencia primeiro. A lei da estepe exigia silêncio na sua presença, mas o silêncio em torno destes atos era mais pesado, mais sufocante. Mulheres de linhagem nobre eram exibidas diante dele com os olhos baixos, os rostos pintados de terror e desafio. Algumas sussurravam preces em persa, outras agarravam-se a amuletos ou fragmentos de escrituras escondidos nas suas mangas. Todas elas compreendiam que a sobrevivência significava não resistir. Contudo, mesmo aquelas que cediam não tinham garantia. O Khan escolhia de acordo com caprichos que só ele entendia. Um cronista persa descreveu um desses momentos, embora com palavras veladas de cautela.
As filhas dos príncipes, as esposas dos governadores, tornaram-se parte do tesouro. Não foram mortas, mas as suas vidas deixaram de lhes pertencer. O cronista não disse o que aconteceu dentro das paredes de feltro do pavilhão real, mas o seu silêncio é mais revelador do que as palavras poderiam alguma vez ser. Entre os soldados havia tanto inveja quanto pavor. Tocar no que o Khan havia reclamado era morte. No entanto, ser chamado para trazer tais cativas era um terror por si só. Imagine a cena: um oficial mongol puxando a aba da tenda, arrastando uma mulher que momentos antes havia sido senhora de um palácio. Suas sedas rasgadas, seus cabelos soltos, seus pés tropeçando na poeira. Ela é empurrada para um lugar onde o poder dos exércitos se desmorona na vontade de um único homem. Os soldados desviam o rosto, o fogo crepita, e a história dobra o nome dela no silêncio, mas nem todas as vítimas eram nobres. Em cada cidade conquistada, mulheres comuns desapareciam na sombra da horda. A filha de um padeiro, uma lavadeira, uma noiva arrancada de seu leito de núpcias. Elas eram levadas, engolidas pela maquinaria da conquista, seus gritos erdidos entre o troar dos cascos dos exércitos em retirada. Às vezes, eram mantidas por dias, às vezes apenas por uma noite, antes de serem descartadas ou passadas para outros. O império se expandia, e também o rastro invisível de vidas destroçadas que se estendia do Rio Amarelo ao Mar Cáspio. Os homens dessas cidades sabiam dessa verdade mesmo antes das primeiras flechas caírem. Alguns tentaram esconder suas esposas e filhas em porões ou cavernas nas montanhas. Outros as vestiam como meninos, cortando seus cabelos, sujando seus rostos com cinzas, desesperados para protegê-las de serem notadas. Mas os mongóis eram minuciosos. Eles vasculhavam porões, arrombavam portas de templos, arrastavam cativas das profundezas da terra. E sempre, após a pilhagem e a matança, vinha a escolha. Foi nestes momentos tensos antes da tempestade que o pavor foi mais agudo. Uma porta fechando-se suavemente demais na noite. O silêncio de um pátio onde mulheres antes se reuniam para buscar água. Botas de soldado rangendo na gravilha lá fora, parando na casa errada. Estes eram os detalhes que tornavam a conquista mais do que um confronto de espadas. Era um lento apertar do medo, o conhecimento de que o pior não era a batalha em si, mas o que vinha depois. Para aqueles que serviam perto do Khan, a obediência era a sobrevivência. Um escriba de Bukhara notou: mesmo os nobres da China e de Khwarezm, suas filhas foram tomadas. Era costume do grande Khan quebrar o orgulho dos reis através de suas mulheres. O orgulho não era quebrado apenas no campo de batalha, era estilhaçado em particular, em silêncio, na mais íntima humilhação possível. A sombra destas práticas espalhou-se por todas as terras em que os mongóis entraram. Quando a notícia chegava a uma cidade de que os estandartes do Khan se aproximavam, as mulheres por vezes tiravam as próprias vidas em vez de serem levadas. Na fortaleza de Bamiyan, os cronistas persas registaram como as nobres se atiravam dos parapeitos para o vale abaixo, escolhendo a morte em vez da desonra. Os seus corpos partidos eram um testemunho sombrio do terror que se espalhava mais rápido que os próprios mongóis. Mesmo entre os próprios aliados dos mongóis, o medo persistia. Ser agraciado com uma aliança matrimonial com o Khan era tanto uma honra quanto uma maldição. Uma filha de um Khan podia ser dada a um aliado leal, mas só depois de ser reclamada, inspecionada e escolhida pelo próprio Genghis. Nenhum laço, nenhuma promessa, nenhum voto sagrado poderia resistir ao seu direito absoluto, e assim, à medida que o império crescia, também cresciam as histórias. Em caravansarais, em oásis do deserto, em aldeias montanhesas, as pessoas falavam do Khan não só como um destruidor de cidades, mas como um tomador de corpos. Crianças silenciavam quando o seu nome era pronunciado. Mulheres estremeciam ao som de cascos na noite, e por toda a Ásia, a mesma pergunta sussurrava no silêncio: quem ele irá reclamar em seguida? O suspense pairava em cada palavra dessas histórias,
pois a resposta estava sempre escondida nas sombras da tenda do Khan, conhecida apenas por aqueles que não viveram para contá-la novamente. A grande tenda pairava como uma montanha de feltro e pele, suas costuras tecidas com o saque de meio mundo. Fumaça enrolava-se de seu topo, onde um fogo ardia incessantemente, manchando o céu noturno com o cheiro de resina e crina de cavalo. Dentro, o espaço era escuro, suas paredes tremeluzindo com a dança inquieta das tochas. Sombras rastejavam pelos tapetes de reis conquistados, por tigelas de ouro ainda pegajosas do último banquete, pelos rostos de guardas que sabiam que era melhor não olhar por muito tempo. No centro estava o Khan. A sua presença preenchia a tenda mais do que qualquer fogo ou tocha poderia. Os seus ombros, envoltos em zibelina, eram pesados como pedra. Os seus olhos, afiados como sílex, não perdiam nada. Ao seu redor estavam tesouros, sedas dobradas em pilhas, armas douradas com joias, e uma fila de mulheres que outrora haviam sido o orgulho de outros homens. Algumas permaneciam tremendo, os pulsos atados com cordão macio. Outras ajoelhavam-se, as testas encostadas ao chão, imóveis como ídolos esculpidos. Cada uma delas carregava o silêncio da conquista. Os cronistas nunca descreveram esta cena diretamente. Escreveram em fragmentos, em frases cautelosas, pois acusar o Khan abertamente era convidar à morte. No entanto, os fragmentos, quando unidos, pintam a mesma imagem, a de um governante que acreditava que a conquista não estava completa, até que as linhagens de sangue se dobrassem à sua vontade. Tomar uma cidade era vitória. Tomar as suas mulheres era permanência. Desta forma, a carne tornou-se império. Ele nem sempre escolhia sozinho. Por vezes, os seus generais permaneciam próximos, aguardando a sua palavra. A cada um, ele podia gesticular. Uma ordem silenciosa que determinava o destino de uma filha, uma rainha, uma noiva criança roubada do lar da sua família. Um único aceno de cabeça, e ela era levada para além da cortina, para o silêncio. Um único abanar de cabeça, e ela era entregue aos soldados, a sua vida desvendada no anonimato. Estes gestos eram a lei, superior a qualquer decreto escrito. Existem registros de reis e sultões que enviavam as suas filhas voluntariamente, esperando ligar-se ao favor do Khan. Chegavam adornadas a ouro, os rostos pintados com tons cerimoniais, os seus passos medidos como se caminhassem para um casamento. No entanto, entravam num mundo onde os votos não significavam nada. Para estas mulheres, a sua nobreza tornou-se uma gaiola, valorizada não por quem eram, mas pelo que a sua submissão representava. As coroas dos seus pais, os reinos dos seus irmãos, a resistência do seu povo, tudo se desfazia na humilhação silenciosa de uma única noite. O que se passava lá dentro raramente era descrito, mas o rescaldo está escrito nas margens da história. Nos anais Yuan da China, a menção de princesas que geraram filhos para o Khan, crianças criadas não como herdeiros das suas dinastias nativas, mas como sementes da linhagem mongol. Poetas persas, as suas vozes veladas em metáfora, falavam de rosas esmagadas sob os cascos de cavalos de ferro. Até Rashid al-Din, cauteloso na sua grande Jami al-Tawarik, permitiu vislumbres da verdade, que as filhas dos chás de Corásmia e dos governantes Quitai desapareceram na grande tenda, emergindo apenas como mães de crianças que levariam o nome do Khan. A prática não era indulgência aleatória, era deliberada, era estratégia. Cada união, fosse forçada ou revestida de cerimônia, era uma mensagem. A vossa dinastia terminou. O vosso sangue serve agora ao meu. Desta forma, o Khan quebrava impérios tão facilmente quanto quebrava corpos. A sua sombra passava não só sobre fortalezas e mercados, mas sobre os aposentos mais íntimos da vida. Imagine o silêncio depois de tais noites. Uma mulher, outrora uma rainha, outrora tratada com títulos que carregavam séculos de peso, senta-se sozinha num tapete tecido com fio de ouro. O cabelo emaranhado, os ornamentos postos de lado. Lá fora, os soldados riem em volta das
Suas fogueiras, devorando carne assada, sem saber que um trono acabou de ser quebrado, sem que uma única lâmina fosse desembainhada. Ela olha para o fogo até que os seus olhos ardem, sabendo que o seu corpo foi reescrito na história contra a sua vontade. Dizia-se que até seus filhos seguiram o mesmo padrão. Joshi, Chagatai, Ogedei. Eles também levaram mulheres de terras conquistadas como sinais de domínio. O império tornou-se uma máquina que se alimentava tanto de carne quanto de tributos. Quando as cidades eram divididas entre os generais, também o eram suas cativas. Listas eram feitas: ouro para este homem, cavalos para aquele, mulheres para ambos. Algumas eram mantidas para reprodução, outras para escambo, outras ainda para o fugaz divertimento dos soldados antes de serem descartadas. Nem todos aceitaram em silêncio. Há relatos dispersos de resistência. Uma princesa corásmia, arrastada perante o Khan, teria cuspido na sua cara antes de ser abatida. Uma nobre de Jongdu engoliu veneno escondido na sua manga em vez de baixar a cabeça. Em Nishapur, depois de a mulher de um general ser levada, a cidade irrompeu em rebelião que terminou com cada homem, mulher e criança massacrados em vingança. Tal desafio era raro e era respondido com aniquilação. Para a maioria, a resistência era impossível. Um guarda na aba da tenda, uma lâmina na garganta, o puro peso do império pressionando como uma tempestade. O que é o grito de uma única mulher contra o trovão de 10.000 cascos? O que é o apelo de um pai quando um império já decidiu o destino de sua filha? Estas não eram perguntas feitas em voz alta, pois as respostas estavam gravadas no próprio silêncio, e ainda assim, em meio a este horror, havia cálculo. Ao espalhar sua linhagem de sangue através de incontáveis mulheres, Genghis Khan garantiu um legado além da morte. Seus descendentes governavam não apenas por causa da conquista, mas porque estavam em toda parte. Do Cáspio ao Rio Amarelo, das estepes da Sibéria aos portões de Bagdá, filhos e netos carregavam a marca de sua semente. Era um império não apenas de território, mas de linhagem, um domínio escrito nas veias de milhões. Contudo, a sua escala carrega o seu próprio tipo de silêncio. 16 milhões de homens hoje, com rostos variados, línguas dispersas, carregam um cromossomo ISI que sussurra sobre noites como estas. São os monumentos vivos ao que aconteceu dentro das paredes de feltro da grande tenda. Ao contrário de cidades em ruínas ou estátuas desmoronadas, não são relíquias para serem estudadas. Eles respiram, eles andam, eles falam, e sem saber, carregam o eco da conquista no seu sangue. O evento central, então, não é uma única noite. É um padrão, uma tempestade que se estendeu por décadas, por continentes. É uma verdade que se encontra na intersecção da violência e da estratégia, da luxúria e do poder, do silêncio e da sobrevivência. E é uma verdade que não pode ser desfeita, pois suas consequências estão vivas ainda agora. Mas a história guarda mais uma reviravolta, pois entre as inúmeras mulheres levadas, algumas geraram filhos que se tornariam rivais, linhagens de sangue emaranhadas, lealdades borradas. A própria arma que Genghis empunhava, a dominação da carne, plantou sementes de traição que um dia fraturariam o império. No esforço para tornar sua linhagem eterna, ele também semeou as primeiras rachaduras em seus alicerces. A tenda volta a ficar silenciosa. As tochas ardem baixas. Lá fora, o vento noturno varre a estepe, carregando consigo os gritos de cidades há muito destruídas. Lá dentro, o Khan senta-se em silêncio, o rosto ilegível, enquanto outra cativa é trazida à frente. Por um momento ela hesita, os olhos fixos no guarda à entrada. Os lábios entreabrem-se como se para falar, mas nenhum som emerge. A cortina cai atrás dela e o silêncio aprofunda-se. O silêncio após a conquista é diferente de qualquer outro silêncio. Não zumbiu com descanso, nem se suavizou em paz. Permanece pesado, frágil, cheio de ecos do que não pode ser dito. Nas cidades deixadas pela maré mongol, esse silêncio vivia nos olhos de mulheres que já não se reconheciam,
na forma como os pais desviavam o olhar, no silêncio que caía quando as crianças perguntavam para onde as suas mães tinham ido. Em Bukhara, uma cidade outrora adornada com cúpulas turquesa, os sobreviventes sussurravam sobre nobres levadas para a estepe para nunca mais voltarem. As mesquitas ainda de pé, mas os seus santuários sentiam-se profanados, não pelo fogo, mas pela ausência. Em Samarcanda, os mercadores reconstruíram as suas bancas, mas havia sempre uma lacuna, um rosto ausente, uma gargalhada ausente, onde esposas, irmãs e filhas outrora se moviam entre eles. Bairros inteiros pareciam escurecidos, como se a própria luz tivesse sido roubada. O rescaldo imediato foi uma espécie de colapso silencioso. Famílias que outrora se orgulhavam de sua linhagem agora carregavam uma vergonha que não ousavam nomear. Filhos criados sob o peso de sussurros, filhas tratadas como sombras de si mesmas. Algumas mulheres voltaram depois de meses ou anos, carregando filhos cujos rostos revelavam a semente do conquistador. Para algumas famílias isso era insuportável, os bebês abandonados, afogados ou deixados à beira dos campos. Para outros, era uma necessidade amarga. Criar a criança era apegar-se à própria sobrevivência, pois a linhagem do Khan carregava tanto estigma quanto proteção. As consequências políticas foram ainda mais nítidas. Alianças antes garantidas por casamentos reais foram desfeitas da noite para o dia. Um sultão cuja filha havia sido levada não podia mais falar com a mesma autoridade. Um rei, cuja esposa havia gerado um filho para o Khan, via sua linhagem diluída, seu trono instável. O sangue, antes a âncora das dinastias, havia se tornado a arma que as despedaçava. Desta forma, o império se estendeu não apenas pela terra, mas pelas frágeis veias do próprio poder. Historiadores persas escreveram sobre como a dinastia corásmia colapsou não apenas por derrotas em campo de batalha, mas pela humilhação de suas mulheres. Cronistas na China notaram que mesmo famílias nobres alteraram suas genealogias, apagando nomes de filhas que haviam sido levadas, como se a omissão pudesse purificar a memória. Mas a memória persistia. Persistia em canções cantadas por mães para seus filhos, em provérbios sussurrados em torno de fogueiras. Melhor o lobo na garganta do que o mongol à sua porta. E ainda assim, dentro desta devastação jazia um paradoxo. Crianças nascidas destas uniões, por vezes tornavam-se elas próprias figuras de poder. Elas se equilibravam entre dois mundos, herdeiras de tronos conquistados e portadoras de sangue mongol. Algumas ascenderam como administradores leais, outras como rivais cuja reivindicação de legitimidade fraturava alianças. O próprio ato de dominação que parecia fortalecer o império também plantou as sementes da sua divisão. As linhagens de sangue se confundiram. A lealdade não podia mais ser medida pela ancestralidade, pois a própria ancestralidade havia se tornado um campo de batalha. Na escala pessoal, o rescaldo foi mais silencioso, mais cruel. As mulheres que sobreviveram carregaram o peso em silêncio. Algumas carregavam cicatrizes que ninguém via. Outras carregavam filhos cujos rostos as lembravam diariamente do que lhes havia sido tirado. Em aldeias do Cáspio ao Yangtze, gerações inteiras de mulheres viveram com histórias que não podiam contar, com noites que não podiam apagar. O seu silêncio tornou-se uma segunda conquista, estendendo-se por mais tempo do que qualquer campanha. A onda não parou com elas. Séculos depois, no código genético de milhões, a evidência permanece. Cientistas que rastrearam o cromossomo Y pela Ásia Central encontraram uma linhagem tão difundida, tão dominante, que só poderia ter surgido de uma proliferação deliberada. 16 milhões de homens vivos hoje, cada um carregando em seu sangue o eco da vontade do Khan. Ao contrário de ruínas, ao contrário de crônicas, esta evidência não pode ser queimada, censurada ou esquecida. Ela vive, um legado escrito na carne. Mas o império construído sobre a violação carrega a sua própria maldição. Os próprios mongóis, após a morte de Gengis, fragmentaram-se sob as rivalidades entre os seus herdeiros. Irmãos voltaram-se contra irmãos,
primos conspiraram contra primos, esposas manobraram nas sombras. A própria teia de uniões destinada a assegurar o império, em vez disso, criou demasiadas reivindicações, demasiadas linhagens rivais, puxando em direções opostas. Quando Kublai se declarou Grande Khan na China, outros contestaram o seu direito. Quando Hulagu esculpiu o seu domínio na Pérsia, a lealdade vacilou. Cada rival podia reivindicar a descendência, mas nenhum podia comandar a unidade que Genghis havia forçado a existir. O império dividiu-se, e embora os seus fragmentos ainda detivessem poder, o Yuan na China, o Ilkhanato na Pérsia, a Horda Dourada na Rússia, nenhum carregava o mesmo terror. O silêncio que assombrara as cidades após as suas conquistas agora voltava-se para dentro, para os aposentos da corte dos seus herdeiros, onde a suspeita pairava tão pesadamente quanto o fumo. O que outrora fora uma arma de domínio, tornara-se uma linha de fratura a atravessar o coração do império. Na memória cultural daqueles que sofreram, contudo, a ferida nunca se fechou. Poetas persas velaram a sua dor em alegoria. Cronistas chineses escreveram com uma cautela aguçada pelo medo. Contos populares russos sussurravam sobre filhas roubadas por cavaleiros da noite. Mesmo em lugares onde o Império Mongol acabou por recuar, o medo permaneceu como fumaça após um incêndio, agarrando-se às paredes, infiltrando-se em gerações não nascidas. E talvez o mais assombroso de tudo seja a forma como o silêncio viajou no tempo. Durante séculos, as histórias oficiais minimizavam ou ignoravam este aspecto da conquista. Falavam de batalhas, de estratégia, de construção de impérios. Nomeavam datas e governantes, vitórias e derrotas. Mas nas sombras entre as linhas, no silêncio de nomes perdidos e histórias não contadas, reside a história mais verdadeira. Uma história de corpos tomados, de linhagens de sangue dobradas, de noites suportadas em terror indizível. Até hoje, a pergunta permanece: o que significa herdar tal legado? Para os milhões que, sem saber, carregam o seu ADN, é uma marca de orgulho, de sobrevivência ou de violação escrita na sua própria existência. Pode um império ser alguma vez desvendado da carne que consumiu? As tochas da conquista há muito se apagaram. As cidades foram reconstruídas, as dinastias mudaram, o próprio Império Mongol jaz soterrado sob a poeira dos séculos. No entanto, no silêncio que se seguiu, algo perdurou. Não muralhas, não tronos, não leis, mas o peso do que aconteceu nas sombras de uma grande tenda de feltro quando a conquista se estendeu para além da terra, até os limites mais íntimos da vida. E a história, embora raramente fale disso, não consegue esquecer. O fogo crepita abaixo, as suas brasas brilhando como o último batimento cardíaco de um mundo moribundo. O guarda fora da grande tenda permanece como no início, os seus olhos fixos no horizonte, onde a noite engoliu a estepe. Os gritos interiores silenciaram. Talvez tenham terminado, talvez estejam apenas abafados, enterrados sob as espessas paredes de feltro. O silêncio é agora mais pesado, mais absoluto. Ele pressiona contra o peito, contra a respiração, até que o próprio ato de ouvir parece insuportável. O que começou como conquista de terra tornou-se algo muito mais íntimo, muito mais duradouro. Cidades desmoronam, muralhas caem, bandeiras desaparecem. Mas o corpo lembra, a carne lembra. O ventre torna-se a última fronteira do império, e nessa fronteira Genghis Khan esculpiu um domínio que nenhuma espada poderia igualar. Suas vitórias ecoam, não apenas em crônicas ou ruínas, mas em sangue que ainda flui, inconsciente, nas veias de milhões. O uivo do lobo volta a ecoar pelas planícies. Outrora foi um aviso, agora soa como luto. Carrega consigo o pesar daqueles que escolheram a morte em vez da desonra, o silêncio daqueles que suportaram o que não podia ser dito, o riso fantasmagórico de soldados que acreditavam que a noite apagava todo o pecado. É um som que se recusa a morrer, assim como o legado do Khan se recusa a dissolver-se, agarrando-se teimosamente à medula da história,
E, contudo, o silêncio no final da noite não é completo. É inquieto, mutável, como uma sombra que nunca encontra o seu lar. Pois a história nunca resolveu a questão sussurrada na escuridão. Era este o preço do império ou o seu crime mais assombroso? A propagação da sua linhagem de sangue era um testemunho de poder ou um lembrete interminável de violação disfarçada de destino? A tocha estala, lançando um último clarão de luz sobre a tenda. O guarda baixa os olhos. Ele não falará do que ouviu, do que imaginou. Ele transmitirá apenas as histórias oficiais. Batalhas vencidas, cidades arrasadas, reinos humilhados. Mas a história mais verdadeira, aquela tecida de carne e silêncio, permanecerá oculta. Oculta, ainda assim viva, levada adiante em corpos, em sussurros, no conhecimento inquietante de que a conquista deixa mais do que ruínas para trás. A madrugada chegará em breve, derramando uma luz pálida sobre a estepe infinita. Os cavalos serão selados, o exército marchará novamente, e o ciclo continuará. Outra cidade cairá, outra família desfeita, outro nome perdido nas sombras. E em algum lugar, atrás das paredes de outra grande tenda, o silêncio recomeçará. A história registra o império de Genghis Khan como o maior que o mundo já viu. Mas talvez o verdadeiro império que ele construiu não tenha sido medido em milhas ou fortalezas. Foi escrito nos aposentos mais privados da vida, nos frágeis limites do corpo humano. Foi um império que perdura ainda, embora a maioria dos que o carregam nunca o saberá. E assim a pergunta final paira sem resposta, enquanto o fogo morre. Quando o império está escrito na carne, pode ele ser verdadeiramente apagado.